Bem, vamos lá. A gente começa esse vídeo aqui neste domingo falando já da principal notícia que circula nas redes sociais e nas publicações sobre o Fluminense. Estamos falando aqui sobre o jogador Jader Quiñones. Não sei como é que você vai chamar o nome do cara, não. Mas estamos falando aqui do jogador do América de Cali, é até difícil falar a posição dele, mas vamos fechar aqui com um meio-campista de 23 anos, dos anos 2000, e que interessa ao Fluminense o colombiano Jader Quiñones do América de Cali. A notícia foi publicada primeiro pelo jornalista Carlos Arturo Arango, um jornalista colombiano. Segundo ele, o jogador do América de Cali, né, que hoje está no América de Cali. Vamos lá. Primeiro, como eu falei, né, ele que deu a notícia, a gente foi apurar aqui também, né, para buscar ali algumas informações sobre o Jader Quiñones. Vamos primeiro restringir ao que o Carlos Arturo deu como notícia, depois eu trago as minhas apurações, beleza? Segundo o Carlos Arturo, o Jader Quiñones, ele não pertence ao América de Cali. Ele joga na equipe colombiana, como eu falei, um meia central de 23 anos. Vem ali, ele briga por posição, mas vinha sendo titular, chegou a ter algumas críticas ali e tal, até de questão de fora do peso, chegou por lá na América de Cali no meio do ano passado, jogou as duas metades de temporada, né? O Campeonato Colombiano ele tem essa particularidade. E agora a notícia do Carlos Arturo, o América de Cali tá com ele por empréstimo e vai efetuar essa opção de compra de 80% do Jader Quiñones, a que precisa ser efetuada até junho. Você fala, ué, Gabriel, mas se o América de Cali está comprando o jogador agora, o que o Fluminense tem a ver? É que ele vai efetivar essa opção de compra para poder vender ou emprestar, melhor dizendo, então negociar o jogador com o Fluminense. Essa é a informação do Carlos Arturo. O América de Cali hoje tem um jogador por empréstimo, tem que fazer a opção de compra até o início de junho, vai fazer essa opção de compra ficando com 80% do jogador e daí vai fazer essa negociação com o Fluminense. Essa negociação, ela vai ser por empréstimo, ela vai ser por compra, não se sabe. O que eu consegui apurar é que sim, teve uma reunião, algumas reuniões com intermediários, obviamente, né? Então não é uma reunião diretamente, mas teve reuniões em que a diretoria do Fluminense participou para fazer essa contratação do jogador. Houve sim conversas do Fluminense com o agente do jogador. Então, aí eu não vou falar que é diretamente alguém do Fluminense, como a gente sabe, tem muitos intermediários nessas negociações. Então, há sim essa possibilidade. O Jader Quiñones, a gente não sabe valores, a gente não tem essa noção. O que dá para eu... Assim, é difícil até achar algumas informações. Eu fui pesquisar bastante sobre ele. Ele é uma espécie de... Ele tem jogado na América de Cali numa espécie de camisa 8 ali, né? Dá pra gente botar isso. Hoje no Fluminense, com o André Martinelli Ganso, ele estaria entre o Martinelli... Ele estaria uma espécie de Lima ali, que vai jogar de segundo volante, ele até é mais segundo volante do que o Lima, mas também joga um pouco mais à frente. E pegando algumas informações daqui e de lá também e tal, a gente vai vendo que tem uma situação em comum ali que todos os periódicos, né, colombianos falam, que para eles, eu até troquei ideia com alguns, eles creem que isso signifique a venda do John Arias, que ele viria para poder já ser uma espécie de substituto para a saída do John Arias, mas acho que isso também passa muito não por informação, mas por uma análise deles de que o John Arias está jogando tanto que não tem como o John Arias estar na Europa. Um fato tem uma situação em comum do Jader Quiñones com um outro jogador colombiano que está no Fluminense, Gianluca Mi. Os dois jogaram no Boca Juniors de Cali, né, esse time tão sui generis aí do futebol colombiano. No histórico do Quiñones não aparece o Boca Juniors de Cali no site O Gol, né, que é um dos maiores sites aí
histórico de futebol. Mas vendo a contratação do América de Cali no próprio site e como repercutiu na época a contratação do Quiñones, diz que ele, na sua trajetória, vestiu as camisetas do Boca Juniors de Cali, do Deportes Quindío, onde ele teve uma questão de renovação lá também, até achei isso. Ele foi meio que afastado porque não tinha aceitado o salário na renovação, alguma questão lá, mas parece que o problema era com a direção do clube e não com o jogador, enfim, né, só para deixar claro. E o Rio Negro Águilas, que é o famoso Águilas Douradas, né, a gente recebe aqui esse time com esse nome, foi por onde ele atuou lá no futebol colombiano, além de ter uma passagem de 2 jogos pelo Emirates Club, um time dos Emirados Árabes Unidos. E aí mora, né, pra gente passar para a próxima notícia, mora a grande dúvida que é: o América de Cali não é dono dele. O América de Cali recebeu ele por empréstimo e vai efetuar a compra. Tá, mas quem é o dono do Jader Quiñones hoje? É até difícil, assim, você não acha em nenhum lugar o Jader Quiñones ali nas notícias de chegada do jogador no América de Cali, de onde ele foi emprestado. No Transfer Market, que é um site que acompanha muito essa questão de transferências, basicamente diz que ele foi do Emirates para o América a custo zero, ou seja, nem o Transfer Market sabia que era empréstimo. Ninguém sabe de onde ele está sendo emprestado. Eu confesso que olhei assim, o primeiro olhar, a primeira troca de ideias e tal, não é o cara que me empolgou muito de cara e eu vou vir para cá e falar, cara, estamos contratando. Não. Preciso ver mais, assim, os poucos lances que eu consegui ver dele, até achei melhor do que o histórico. A bola no campo eu achei melhor do que o histórico fora dele. É até uma negociação que está muito esquisita até agora. Mas vamos esperar, não saiu nada na imprensa brasileira, né? Como falei, eu apurei algumas coisas dessa reunião e tal, mas ainda é algo muito incipiente, né? Uma reunião com os jogadores, com o agente do jogador, mas algo muito superficial ainda. Como eu falei, a única coisa que chama mais atenção é que na imprensa colombiana vários repórteres soltaram essa notícia depois e repercutiram isso, e também o fato dele ter passado pelo Boca Juniors de Cali, que é o mesmo clube do Gianluca Mi, e aí, assim, muita coincidência que o Fluminense contrate 2 jogadores que saíram ali do Boca Juniors de Cali e praticamente na mesma geração, né? Porque o Gianluca Mi... Aliás, praticamente na mesma geração não, porque o Gianluca Mi tem 20 anos e o Quiñones é de 2000. Eu cismei que o Quiñones tem 20 anos, não é? Ele tem 23 anos, né? Faz 24 ao longo desse ano. Mas, enfim, vamos ficar de olho. Isso não quer dizer que eles sejam bons, não quer dizer que eles sejam ruins. Vamos esperar ter mais detalhes também para a gente saber dessa negociação. Mas isso é o que a gente sabe até agora. Aí, valores. O Carlos Arturo, ele não falou valores, ele falou que sabia os valores, mas não podia falar e tal. E ele só deu um detalhe de que o América de Cali estava fazendo um grande negócio porque estava efetuando a opção de compra. Ele dá um exemplo, né, por £1, né, por R$1, e estava vendendo por 5. Aí eu não sei se o Fluminense já está efetuando a compra por esses 5 ou se de repente é um empréstimo com opção de compra e o Fluminense está botando esses 5 vezes o valor na opção de compra. Agora, falando em opção de compra, Torlessa deu uma informação e esclareceu um debate que já se tinha há um certo tempo, que era qual é a opção de compra, o passe fixado do Marquinhos, atacante do Arsenal que está emprestado ao Fluminense. Bem, esclarecido o mistério, né? Estamos falando de 10 milhões de euros, exatamente. Estamos falando de quase 60 milhões de reais. Seria a maior compra da história do Fluminense, caso o Fluminense, ao final do contrato de empréstimo com o Marquinhos, efetuasse a compra do jogador. Marquinhos vale isso? Eu não sei, cara. Eu sempre falo que jogador, ele não tem um preço definido. Jogador não é um copo como esse daqui, que custa R$15. Jogador, ele vai ter variação de preço. Ele custa mais quando ele tem um contrato mais longo e vai custar menos quando o clube que o tem não tem a segurança de que no ano que vem vai tê-lo. O contrato é mais curto, o preço abaixo. Como quase tudo ali dentro desse mercado. Obviamente que, como todo mercado, ele tem suas trapaças ali também. Enfim, o
Arsenal pagou 3,5 milhões de euros pelo Marquinhos, pelo que eu achei de informação lá atrás, né, no GE. Globo, numa matéria, de que seriam esses 3,5 milhões de euros. Por quê? Porque o Marquinhos só tinha contrato, né, na época da venda por mais 1 ano e meio só na equipe do São Paulo. Aliás, um pouco mais de 1 ano, né, de 2 anos. Então, era uma venda. O São Paulo até foi muito criticado ali por essa questão da venda, enfim. Qual que é a questão, tá? A situação específica é que a gente não tem dinheiro para comprar o Marquinhos. A real é essa. Eu falo isso, né, diversas vezes. O Marquinhos, obviamente, não é um Messi, não é um Cristiano Ronaldo, mas é um ótimo jogador que seria muito útil tê-lo aqui. Mas por 10 milhões de euros, o Fluminense não tem 10 milhões de euros para efetivar uma contratação, 60 milhões de reais para fazer essa compra. E sabe-se lá também quais as condições que estava ali para fazer essa compra. Seja parcelado, seja à vista, não tem como. E só um detalhe, a questão do Marquinhos, que eu acabei não mencionando, é porque ele tinha contrato até 2024, mas o contrato dele era meio que assinado antes dos 18 anos, então o contrato dele não poderia não valer, então o São Paulo teve que vender rápido. Mas, enfim, como eu sempre falo, o valor de jogador muda muito, o valor de jogador depende de muita coisa, e o valor do jogador que sai daqui para a Europa é totalmente diferente do valor do jogador que vem da Europa para cá. Lá ele está mais valorizado. Enfim, o fato é que a gente não tem dinheiro e ou a gente vai negociar com o Arsenal, uma troca, um outro empréstimo, vai negociar um valor mais abaixo, ou então o Marquinhos, acabando o contrato de empréstimo, ele volta pro Arsenal mesmo ou vai para outro clube. O cenário ideal, na verdade, era o Marquinhos ser vendido logo depois e a gente ganhar a taxa de vitrine que deve ter nesse contrato, né? Por último, uma notícia um pouquinho mais rápida. John Arias. Eu falei na Colômbia, todo mundo acha que a gente vai vender o John Arias e eu espero que eles estejam errados. A gente precisa fazer 120 milhões de reais em vendas. Eu espero que a venda do André, que essa a gente já aceitou, seja altíssima e já bata essa meta. A gente não precisa fazer a segunda venda, que foi citada lá pelo Mário Bittencourt. Sobre o John Arias, a situação é a seguinte. Ele foi convocado para o amistosos que a Colômbia vai fazer, né, contra a Bolívia, lá os amistosos agora preparatórios, e também para a Copa América. Só que, qual que é a situação? Aparentemente a data FIFA ela não é mais respeitada, assim, porque a Colômbia vai se apresentar, todos os jogadores que foram convocados vão se apresentar agora, amanhã, dia 27 de maio, sendo que a data FIFA só começa na semana que vem. A Colômbia vai se apresentar todo mundo. E aí, segundo a matéria do GE. Globo, a seleção colombiana conseguiu ali uma liberação para o John Arias poder atuar contra o Alianza Lima pela Libertadores. Assim, é inacreditável. Assim, é inacreditável que a data FIFA não seja respeitada dessa maneira. Obviamente que eu entendo que para uma Copa América você tem que ter uma preparação um pouquinho maior, mas a data FIFA, o clube, que é quem paga o salário do jogador, né? Porque jogador nenhum vive de seleção, jogador vive de clube. É clube que bota salário na conta dele. Seleção ele vai ser convocado uma vez, outra vez e ganha algum dinheiro. Mas quem paga o real salário do jogador é o clube. O clube tem lá já obrigatório de que na data FIFA você é obrigado a liberar. E você vai perder alguns jogadores porque a CBF é uma merda e marca jogo durante a data FIFA. Então, beleza, a partir do dia 3 de junho o Fluminense é obrigado a liberar o jogador. E aí a seleção colombiana faz uma convocação e pede os jogadores a partir do dia 27. Cague anda pra isso. E aí, enfim, parabéns, muito obrigado, hein, seleção colombiana, que liberou o John Arias para poder jogar contra o Alianza Lima pela Libertadores. Mas contra o Juventude, provavelmente ele não vai estar jogando pelo Fluminense. Obviamente é um desfalque gigantesco. Obviamente eu gravei um vídeo também nesse sábado que mostra o tamanho do desfalque que o John Arias vai ser. E se ele ficar de fora do jogo contra o Juventude, é fato de que 1/3 do Campeonato Brasileiro o Fluminense não terá um dos seus principais jogadores, diria até o principal jogador do Fluminense nessa temporada. Enfim, contra o Alianza Lima ele tá garantido. Inclusive com esses rumores de venda, se bobear, pode ser o último jogo dele caminho do Fluminense, né? Porque ele volta da Copa América e já poderia estar negociado com algum clube europeu. Não queremos isso. Tamo junto, até a próxima, um bom domingo pra você. Valeu!